A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, irmãos amados. Estudos da Escola Bíblica Dominical, classe de adolescentes, primeiro trimestre de 2022, lição de número 2, Panorama do Evangelho de João. O texto áureo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso de número 16. A leitura bíblica se encontra em João capítulo 1, do versículo 1 ao 14, onde estaremos lendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Maravilha, esse capítulo 1 de João. João começa a 100 km por hora nesse evangelho. É tremendo, é maravilhoso, meus irmãos. O objetivo dessa lição é apresentar um panorama do evangelho de João, que se dedica a expor a natureza divina de Jesus Cristo. Se os evangelhos sinóticos traziam o ministério de Jesus, o cumprimento das promessas do Messias que viria, os milagres e todas as obras de Jesus, e testificando de Jesus através dos seus feitos, e João ele enfoca mais esta deidade do Senhor. Ele traz mais essas revelações tremendas espirituais da parte de Deus. Estaremos dividindo em uma introdução Jesus, o Verbo de Deus, está em João capítulo 1, do verso 1 ao 14. O novo nascimento, João capítulo 3, do verso 1 ao 21. O próximo tópico, que é Jesus, o Filho de Deus, que está em João capítulo 6, verso 60 e capítulo 8, verso 59. E uma conclusão. A introdução da lição de hoje está assim: diferente dos evangelhos sinóticos, que possuem estrutura semelhante e abordam de forma parecida a vida e o ministério de Jesus, no evangelho de João, Jesus é apresentado como a palavra de Deus e como filho amado de Deus. Esse evangelho mostra claramente Jesus como um ser divino. Ele foi escrito por João, o discípulo amado, que não ouviu falar de Jesus, mas conviveu com ele, vivenciou tudo de perto e narrou neste livro, sendo uma testemunha ocular de Jesus Cristo e de seus feitos. João era conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo amado, aquele que reclinara a cabeça do peito do nosso Senhor. Esse mesmo João é o que escreve as 3 cartas, onde ele sempre coloca a sua tonalidade máxima no amor para com os irmãos,
no amor para com os outros, que é o grande mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Esse é o apóstolo João. Jesus, o Verbo de Deus. No original grego, Jesus é descrito como Logos de Deus. Nas Bíblias escritas em outros idiomas, a tradução é Jesus é a palavra de Deus, assim como na versão King James, uma das mais originais e fiéis ao texto sagrado, datada de 1611, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso significa que Jesus é o Criador mediador de Deus com o mundo material, pois sem ele nada do que existe teria sido feito. Na maioria das versões em língua portuguesa, Jesus é tratado como verbo, e quem a traduziu optou por substituir pelo termo palavra. É a palavra poderosa, a palavra viva, eficaz, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É aquela mesma palavra em Gênesis, quando inicia a escritura e diz: haja, e houve, haja luz, e houve, e haja, e tudo se criou e tudo se fez pelo poder dessa palavra. Essa palavra, ela criou todas as coisas e ela sustenta todas as coisas pelo seu poder, como está em Hebreus capítulo 1. Esse é o nosso Deus, é o Logos, essa palavra verdadeira, está lá desde o princípio. Que princípio? Desde o começo. Ele é Senhor e é eternamente Deus. É o nosso Deus, é o nosso Jesus. Este verbo ou palavra estava na criação do universo com Deus, e é o próprio Deus que se encarnou em ser humano, viveu e sofreu todas as tentações semelhante a nós, mas venceu. Em João 16:33 está escrito: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim provou que estivéssemos com ele, também podemos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, verso 37. Ou seja, a palavra habitando em nós possibilita vencermos. É a promessa que foi realizada. É necessário que eu vá ao Pai para que eu vos envie o Consolador, que estará testificando de toda a verdade e estará instruindo em todo o caminho da verdade. É a promessa cumprida quando Ele derramou do Teu Espírito sobre nossas vidas, pela Sua graça, pelo Seu infinito amor, o nosso Senhor Jesus Cristo. É tremendo esse verso, esse capítulo 1, porque ele vem trazendo, ele vem construindo, ele vem expondo, ele vem descortinando algo que é fantástico. O nosso Deus, a palavra viva, o Deus Todo-Poderoso, que é Ele que ilumina, que é Ele que faz com que os corações sejam alcançados, sejam transformados, sejam renovados por esse poder que é um grande milagre, o milagre da salvação. É Ele que opera isso. Tanto que o texto bíblico fala que não é nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, e nem pelo sangue. Ou seja, isso não vem de homem algum, isso vem dele. Se eu sou de descendência de evangélicos, isso não me torna um crente regenerado. Se alguém disser para mim assim: não, você a partir de agora você é crente, porque eu estou falando que você é crente, isso não tem peso nenhum. Ou se eu, no meu coração, eu digo agora eu sou crente, simplesmente porque eu estou falando que eu sou crente, isso não tem peso algum. Na verdade, a regeneração vem de Deus, através do poder de Deus, em transformar o coração pelo poder do Espírito Santo, pela pregação da palavra, que produz fé aos corações que são alcançados e regenerados por esse poder que vem do alto. O novo nascimento, em João capítulo 3, do verso 1 ao 21. Após a queda do homem com a desobediência de Adão, o homem passou a viver afastado de Deus por causa de seus pecados, o que tornou impossível o acesso a Deus sem um sacrifício pacífico. No Antigo Testamento, para que se achegarem a Deus, as pessoas sacrificavam cordeiros e outros animais sem manchas e defeitos com Cristo. Ele é o nosso sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através de sua morte na cruz temos comunhão com o Pai e o seu sangue nos purifica de todo o pecado.
Ao crer em Jesus, temos livre acesso ao Pai. Ele foi enviado por Deus para que não pereçamos, mas para termos a vida eterna. Meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 3, essa passagem ela traz para nós aquele evento que quando Nicodemos vai ter com Jesus à noite. Ele vai ter com Jesus e o coração dele está duvidoso. Ele era um príncipe, ele tinha o conhecimento da lei. E ele fala para Jesus que Jesus só poderia ser o Messias porque o que ele fazia vinha da parte de Deus. Mas Jesus olhou para ele e disse: necessário vos é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Mais para baixo ele fala: necessário é nascer da água e do Espírito, porque você não pode entrar no reino se assim não acontecer. E no coração de Nicodemos, ele ficou todo duvidoso. Mas como que se dá isso? Como que pode isso acontecer? E Jesus vem explicar para ele. Jesus vem trazer um ensino para ele. Jesus, ele traz, ou ele se abre para Nicodemos com a autoridade que ele tem de Deus, como alguém que é de cima, como alguém que é Deus. Os relatos bíblicos expõem que Jesus fala para Nicodemos: se eu vos falo de coisas terrestres e não entendeis, como entendeis das espirituais? Mas Jesus fala: ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu. Ou seja, eu sou de cima, Nicodemos. Esse poder que faz o homem nascer novamente, o coração ser transformado, isso é um poder que vem do alto. E eu sou do alto. Ou seja, Jesus Cristo expondo de forma didática que ele era Deus, que ele era o Senhor, que somente um poder divino poderia fazer com que o homem fosse novamente feito a criatura, agora a semelhança de Deus, aquilo que havia se corrompido lá no jardim pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é nesse texto de João 3 onde dá aquele grande verso, né? Que é o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, foi uma graça de Deus, ou seja, Deus se entregando para que aqueles que crescem, ou seja, foi uma morte substitutiva. Deus morrendo no nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida. Ele naquela cruz tomando o nosso lugar, tomando os nossos pecados sobre si, para que nós pudéssemos alcançar benefício de Deus. A ira sendo derramada nele. E a ira sendo retirada de nós, merecedores de toda a condenação, de todos os infernos, de todas as misérias. O problema das pessoas, que a maioria delas acreditam que elas merecem ter coisas, merecem alcançar coisas. Na verdade, ninguém merece nada. É a graça de Deus. Porque se você seguir no texto, Jesus vai ditar o que realmente é o coração do homem. Ele fala assim sobre a condenação. A condenação é essa: que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A questão toda não é que as pessoas não gostam do Evangelho, não é que as pessoas não gostam de Jesus, não é isso. A questão é que as pessoas amam o pecado. Então, os que estão condenados não é simplesmente porque eles não aceitam o Evangelho, eles não querem nada com Jesus, não, mas porque eles odeiam Jesus, porque os seus corações amam fazer o mal. Então essa é a condenação. Então Cristo vem para nos libertar e nos salvar dessa ruína, dessa miséria que todo homem caído se encontra. O próximo ponto, meus irmãos, está escrito assim: Jesus, o Filho de Deus. Terceiro tópico.
Desde o Antigo Testamento, muitas promessas foram feitas a respeito do Messias, que viria salvar o mundo. Os judeus esperavam um líder político, pomposo e rico, que lhes viesse retirar da servidão ao Império Romano. Porém, o reino de Jesus não é deste mundo, é espiritual, e se manifestou totalmente oposto ao que eles esperavam. Jesus criticou veemente a religiosidade hipócrita e assentava-se para comer com pessoas que viviam marginalizadas pela sociedade e nunca fez acepção de pessoas. Muitos seguidores somente queriam os benefícios materiais de Jesus, onde a gente pode ver, por exemplo, João 6,60, onde está escrito, meus irmãos: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Na verdade, Jesus falou para eles: vocês estão me seguindo por causa do pão, mas vocês estão me seguindo por aquilo que perece. Jesus falou: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E eles se escandalizaram, porque na verdade eles queriam Jesus por aquilo que Jesus poderia dar a eles, não pelo que ele era. Eles não viam o Messias, eles não viam um Salvador ali. Eles viam um provedor de suas necessidades. É o que a maioria das pessoas tem buscado, infelizmente, no Evangelho. Buscar saciar as suas necessidades, mas não um Senhor e Salvador para louvar e glorificar e viver amando a sua palavra, a sua presença e as coisas que são do... Os líderes religiosos não creram em Jesus. Em João capítulo 8, no verso 59, nós podemos ler: está escrito assim na palavra de Deus: então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Porque eles acusavam Jesus, que Jesus fazia o que fazia por parte dos demônios. E Jesus lançou em rosto, disse para eles: vós tem por pai o diabo. Porque se vós fosseis de Deus, vocês amariam, mas vocês me rejeitam, porque vocês não sois de meu pai. E quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, então eles ficaram furiosos. Na verdade, eles não conseguiam conceber a ideia do Deus encarnado diante deles. Estavam cegos, estavam totalmente cegos. Assim se faz com toda a humanidade, que olha para Jesus, mas não consegue contemplá-lo. Somente pela graça, os corações são abertos e os olhos iluminados para essa verdade bendita. Neste evangelho, Jesus declara que é o Filho de Deus e que foi enviado pelo Pai para cumprir na cruz do Calvário o plano divino para a salvação do homem. Essa verdade é a que sustenta o evangelho e mostra o grande plano de Deus para salvar o homem. Sobre a sua pessoa, Jesus fez 7 declarações no evangelho de João. Eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou o alimento, eu sou o sustento, eu sou aquilo que a sua alma necessita para subsistir. Isso está em João 6, versículo 48 ao 51. Eu sou a luz do mundo, ou seja, eu que ilumino em meio às trevas, eu que trago esclarecimento, eu que trago entendimento, eu que abro, eu que amplio tudo aquilo que está fechado, oculto, obscuro. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, ou a luz verdadeira do mundo. É como está no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Eu sou a porta das ovelhas, em João 10, verso 9, ou seja, eu sou a entrada que conduz ao reino, à vida eterna, à salvação. Eu sou o bom pastor, João 10, verso 11. Por quê? Porque o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida, em João 11, verso 25, quando Lázaro, ele já está há 4 dias morto,
E Jesus vem e opera aquele milagre. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Oh, glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14, versículo 6. Ou seja, quando os discípulos estavam tristes, porque Jesus já estava finalizando o seu ministério e já estava trazendo ensinamentos como que uma despedida. Ele diz, não turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu sou o caminho. Eu sou a videira verdadeira. João 15, verso 1. Ou seja, os ramos que estão ligados, os ramos que são nutridos pela seiva da vida, que são sustentados pela videira verdadeira, porque só nele há vida. E como diz o texto, sem mim nada podeis fazer. É maravilhoso a forma que João expressa, a forma que ele expõe essas verdades, essas revelações benditas do nosso Salvador, declarando aos corações essas palavras tremendas que nos traz mais fortaleza e mais alegria em saber que o nosso Deus é tudo isso e muito, muito além daquilo que pensamos e imaginamos. A conclusão, o Evangelho de João é riquíssimo e é impossível estudá-lo por completo em apenas uma aula. Cabe ao aluno ler e meditar sobre este Evangelho. Maravilhoso. Esse livro termina dizendo que sabemos o conteúdo nele escrito é fiel e verdadeiro, pois é a palavra de Deus escrita por uma testemunha ocular. João capítulo 21, verso 24. João ressalta, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João capítulo 21, verso 25. O ministério do nosso Senhor foi intenso, foi grandioso, e através dessas ricas bênçãos e através dessa palavra podemos hoje nos alegrar e glorificar o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus.